Olá, povo lindo e amado de Deus. Vamos seguindo a série, né? Faça o simples bem feito. E aí a gente vai ver hoje aqui o exemplo desta mulher aqui, a qual vou ler, que ela fez o simples, que foi obedecer, né? A orientação de um homem de Deus, e ali ela foi abençoada. Deus, ele tem visto o teu esforço em vencer, assim como ele viu o esforço desta mulher, e ele nos dará a vitória. Ele te dará a vitória. Amém? Então vamos hoje ver aqui o livro de 2 Reis, capítulo 4, que diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então, vou ir pausadamente hoje, né? A gente vê aqui que essa mulher, ela chegou até o profeta Eliseu, declarando quem ela era, né? Olha a importância de você servir a Deus. Olha só o que foi dito até mesmo desde ontem, né? Que quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo, a gente confia em Deus, a gente ama a Deus, a gente serve a Deus, né? Que o Senhor, ele tem promessa para nós e para a nossa casa. Então aqui, essa mulher, ela chegou já, como eu posso dizer, já, tomando posse, né? Ela foi aqui exigindo a sua herança, né? Ela estava meio que exigindo, no sentido do que ela estava forçando o homem de Deus? Não. Ela não estava forçando, mas ela foi em busca do que ela tinha direito, né? Então ela pegou e chegou ali, ela falou: olha, meu marido, teu servo, morreu, né? E tu sabes que ele temia ao Senhor. Então, ela deixou claro: olha, você sabe que ele era homem de Deus. Ele morreu, estou desamparada, eu e meus filhos. E você sabe que ele era homem de Deus, né? E agora veio o credor bater na minha porta para tentar tomar meus filhos como escravos. Então, ela pegou, ela trouxe, né, a clareza ao homem de Deus de quem ela era. Ela era esposa de um dos profetas, né? De um dos homens ali de Deus. Era um homem que temia ao Senhor, era um homem correto, de caráter firme, né? E que agora ela estava passando por um momento de dificuldade, um momento que veio uma ameaça contra a vida dela. Porque ali, né, o marido deixou ali algumas dívidas, porque para o credor bater na porta, tinha dívidas, né, a ser pagas. E aí aquela mulher, ela, ao invés de se desesperar, que nem eu falei ontem, né, ao invés dela se desesperar, ela confiou no Deus a qual o esposo dela servia. Porque até então você não vê aqui ela falando que eu sou tua serva. Ela não fala, ela fala: o meu marido, teu servo. Então quem servia era o marido dela, né? Muitas das vezes a pessoa, ela começa a buscar o Senhor quando vê que a muleta saiu, né? Porque quem era a muleta? Era o marido, né? O marido saiu, ela teve que o quê? Se posicionar para buscar. Ela teve que buscar. Às vezes, nós andamos com uma muleta, né? O que é uma muleta? É uma segurança. Eu estou segura enquanto eu tenho meu marido orando, enquanto eu tenho minha esposa orando, enquanto fulano da igreja está orando por mim. Eu tenho uma muleta. E quando você perde essa muleta, e aí? O que você vai fazer? Né?
Essa mulher, ao perder o seu marido, que claro, era dever do marido cuidar da casa, né? Mas ela poderia servir junto com ele. A partir desse momento aqui, ela começou a experimentar Deus. Ela começou a ter experiências com Deus. Porque a partir desse momento, ela teve que buscar o Senhor. Ela teve que dobrar o joelho dela. Ela teve que obedecer, né? E muitas das vezes Deus permite ser tirado aquilo que era muleta na nossa vida, para que nós venhamos, né, a depender somente dele, a confiar somente nele. Porque o homem é falho. E o homem, né? O homem está sujeito à queda e o homem está sujeito à morte, né? Então você vê aqui, esse homem não está falando que ele pecou, ele não pecou, né? Ele não estava em pecado, mas ele morreu. E acontece, nós não nascemos para a semente. Uma hora estamos vivos, né? A outra hora só Deus sabe. Sabemos que Deus tem longevidade, mas aqui não fala com quantos anos esse homem morreu. Ele já poderia ser velho em idade, né? Então, não fala, não declara quanto à idade dele. Mas o que aconteceu? Que ele já foi, ele partiu. E aí? Né? O que vai fazer? Numa perca, você vai se desesperar? No meio da perca, você vai, sabe? Não, eu quero ir junto, me enterra junto com ele. Não. Essa mulher, ela olhou para aqueles que ficaram. Essa mulher, ela olhou que tinha 2 filhos ainda para tomar de conta, né? E aqui, ó, ela foi em busca de socorro. Ela foi em busca de socorro. E o Senhor, Ele não quer que nós venhamos a nos desesperar em meio às percas. E eu não sei qual pode estar sendo a sua perca. Mas eu digo para você, busca o socorro no Senhor, que Ele vai te direcionar. Muitas das vezes a morte não é física. Que nem quando eu passei, né? Ali, eu sempre acabo falando, porque foi a experiência que eu tive. E eu trabalho bastante com exemplos atuais, né? Porque tem os exemplos na Bíblia, mas também tem os exemplos atuais, que é na minha vida, ou na vida de algum irmão que, né, ele ali testificou para mim, porque Deus envia o que eu preciso, né? Esse canal é movido a testemunha aqui. Então Deus, ele sempre envia alguém para falar da vida dele, né? Fala, olha, aconteceu isso para minha vida. Então isso para mim ajuda, né? Eu estar aqui trazendo a palavra, né? Porque é a forma de Deus trabalhar comigo. E aí, o que acontece, né? Voltando aqui ao meu exemplo. Quando eu perdi, né? Eu me senti uma viúva, né? Eu falava assim, eu sou viúva de marido vivo, porque meu marido estava vivo ainda. Mas eu me sentia como uma viúva, desamparada, né? Com 3 filhos, não tinha como trabalhar, né? O diabo rondando a vida dos meus filhos, porque, né, Deus avisava, Deus usava, né, os profetas para falar, e eu via algumas situações. Então, o inimigo vinha cercando a minha casa, porque a intenção dele nunca foi só destruir meu casamento, queria destruir tudo que eu tinha, né? Então, mediante aquelas ameaças, como essa mulher que sofreu, o Senhor, ele vinha com a palavra dele, com o direcionamento dele. E toda vez que eu obedecia à direção do Senhor, né, eu via a resposta, eu via a diferença. E assim, né, essa foi uma das palavras que Deus me deu na época, a qual Deus me prosperou muito naquilo que eu estava fazendo. Então, tudo que Deus te guia para você fazer, Ele te prospera. Vamos ver aqui na palavra para você ter certeza, né, do que eu estou falando, ó. No versículo 2 diz assim, depois que ela chegou no profeta e falou tudo o que estava acontecendo. Outra coisa importante, irmão, olha a importância de você pedir ajuda, né? Essa mulher, ela foi pedir ajuda, ela foi,
né, ao homem de Deus. Olha a importância também de quem que é homem e mulher de Deus estarem posicionados para ouvir. Só que essa mulher aqui, eu vou deixar claro, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Então, o profeta não passou a mão na cabeça dela. O profeta foi até meio seco, né? Não foi duro, não, mas ele foi seco, foi reto. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela penetra, sabe? Onde tiver que penetrar, ele vai penetrar. E pode ser até que doa, né? Mas vai penetrar e vai trazer resultado. A palavra do Senhor vai penetrar no teu coração e vai trazer resultado, né? Deixa o Senhor tratar do teu coração. Essa mulher foi pedir ajuda. Ela deixou claro o que estava acontecendo. Olha, está acontecendo isso, isso e isso comigo. O que eu faço? Né? O que eu faço? Ela ficou perdida. E ela foi ali até o profeta para saber o que fazer. E aí, olha aqui, ó. No versículo 2 diz assim, ó. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Tipo, nem ele sabe o que ia fazer. Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, né? Então, ele perguntou, olha só, a resposta está dentro de nós, né? Ele perguntou para ela, o que você quer que eu faça? Que tipo, eu não posso mudar a sua vida, né? Mas aí ele fez outra pergunta interessante. O que você tem? Né? O que você oferece aqui? É o que Deus está perguntando para nós. O que você tem a oferecer ao Senhor? Né? E não é um oferecer de dar em si, mas oferecer porque ele queria saber, tipo, você tem alguma coisa que dá pra gente fazer algum negócio? Né? Que dá pra fazer, né? Ela pegou e falou, olha, eu tenho uma botija de azeite. Primeiro ela falou, não tenho nada. Né? É igual aquelas mulheres quando vai falar, chama pra sair, ela fala, mas eu não tenho roupa. Vai abrir o guarda-roupa, um montão de cabide, de vestido, de coisa. Ela diz que não tem nada, mas tá cheio, né? É quase isso. E ela falou, olha, eu não tenho nada, porque aos olhos dela o pouco não era nada. Sabe, muitas das vezes aos nossos olhos, o pouco que nós temos não é nada. Mas é desse pouco, é desse que você acha que é nada, que Deus vai fazer muito. É disso aí. Que você fala, muitas das vezes você fala até para Deus, Senhor, eu tenho pouca força. E dessa pouca força que você tem, Deus faz muita. Eu não tenho nada para te ofertar, Senhor. Eu só sei, Senhor, eu só sei louvar. Né? Todas as vezes você só chega para Deus e fala, Senhor, eu não tenho nada para te ofertar, eu só sei louvar. Eu falo, pois é isso que eu vou te usar, então. É com o que você tem que Deus vai te usar. Deus vai usar o que você tem. Muitas das vezes você tá falando, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Mas Deus vai trabalhar com você, com aquilo que você tem. Eu me lembro, agora Deus me fez lembrar do meu casamento. E eu gosto de testificar com o meu casamento, por quê? Porque eu vi, deixa eu ver, acho que foi 2 ou foi 3 casamentos se realizando, depois que eu contei esse testemunho, né? Então, os meus irmãos, eles casaram e eu usei esse meu testemunho. 2 irmãos meus, né? E eu não lembro se teve mais alguma... Ah, a irmã da igreja também, agora eu lembrei. Uma irmã da igreja casou também, nessa simplicidade. Porque Deus, ele falava assim pra mim, quando eu orava a Deus que eu falava, Senhor, eu quero festa. Né? Que quando eu entrei na presença do Senhor, eu morava junto só, né? E eu queria estar na posição de obedecer a Deus, que Deus falava, eu tenho coisas grandes na sua vida, se põe somente na posição. E Deus falava muito sobre casamento, né? Para quem era amaziado, né? Se consertar. Porque ele falava assim, vinde como estás, mas não é para permanecer, né? Como você tá. Então,
eu falava, eu fui já amaziada, tudo, Deus me aceitou do jeito que eu fui, mas eu posso mudar isso aí. Não tinha nada que me impedisse de casar. A única coisa que me impedia era a vontade do homem querer casar, né? Mas por quê? Ele falava, não vou casar porque eu vou ter que depois pagar pra separar. É uma, né? É a seta do diabo na mente, que até então a gente não servia a Deus ainda, né? Não tinha aquela firmeza com Deus. E aí eu orando a Deus, eu falava, Senhor, prepara meu casamento, eu quero casar, eu quero me pôr na posição, eu quero um casamento assim, eu quero vestido de noiva, eu quero ver meus pais, meu casamento, meus irmãos, e eu orava assim para Deus, a festa que eu queria. E aí teve um dia que Deus deu essa palavra aqui, e ele falou assim, vai com o que você tem. Vai com o que você tem. E eu falei, mas eu queria casar com aquela festona, bonitona, vestida de noiva. Queria câmera e tudo mais. Ele falou, mas vai com o que você tem. Você não quer somente se pôr na posição para me obedecer? Você não quer tomar posse das suas bênçãos? Então, vai com o que você tem. E aí eu peguei e falei, tá bom, e o que eu tenho? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Aí o Senhor me lembrou que o meu esposo estava juntando dinheiro. Eu não lembro pra que era, não sei se era pra comprar a nossa casa. Eu sei que ele tava guardando dinheiro lá. Aí ainda tinha pouquinho, era pouquinho que ele tinha, mas tinha. Aí eu peguei e falei pra ele, falei, Senhor, se o Senhor tá nisso mesmo, porque eu ouvi a palavra, né? Quem tava pregando até era Camila Barros. Aí eu tava em casa. Aí eu ouvi naquela palavra, eu peguei e falei, Senhor, se o Senhor tá nesse negócio mesmo, se é pra me casar com o que eu tenho, falei, então eu aceito do jeito que o Senhor tá falando. Eu sei que depois o Senhor pode preparar a festa que eu quero, né? Mas eu quero me pôr na posição para obedecer. Se o Senhor tá nesse negócio, toca no coração do meu marido para ele aceitar, porque é ele que não quer, né? Agora, se ele é pedra de tropeço na minha vida, que o Senhor tire ele para bem longe, né? Então eu orei assim, porque até então, né, eu ainda estava recém-convertida, né? Então era aquilo, né? A ferro e fogo. E aí eu orei aquilo para Deus, porque eu ainda, né, tinha passado um processo de separação naquela época e eu estava ainda em dúvida se era isso mesmo que Deus queria, se era a restauração do meu casamento. E quando Deus falou, vai com o que você tem, eu falei, se o Senhor tá nesse negócio, o Senhor vai tocar no coração dele, né? Deus, ele confirma, irmão. Ele dá a palavra e ele confirma. E aí eu fui falar com meu esposo, né? Aí ele falou, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar festa, isso e aquilo. Eu falei, não precisa. Não precisa. Vamos só lá no cartório, arruma as pessoas para assinar, pode ser qualquer pessoa, vamos lá assinar. A gente casa lá mesmo, né, no cartório. Qualquer coisa a gente só faz um almoço numa churrascaria, porque também a churrascaria também não é tão cara não, sai mais em conta do que você pagar uma festa. Aí eu falei, a gente vai com os padrinhos, né, do casamento e tá ótimo. Aí ele, não, mas eu não tenho dinheiro pra isso, não tenho dinheiro pra aquilo, começou a dar um monte de pretexto. Aí eu já, né, tipo, eu falei, não, se é do Senhor, ele vai, esse negócio de ficar enrolando, não. Aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, então tá bom. Eu disse pra Deus, eu orei pra Deus, que se fosse do Senhor de nós casar, se era do Senhor o propósito do nosso casamento, que você ia aceitar. Mas se você é pedra de tropeço no meu caminho, ele vai te tirar pra bem longe da minha vida, né? Eu fui bem assim, seca. Gente, eu nunca vi, fui tão ousada nesse dia, misericórdia. Graças a Deus que o marido não desistiu, né? Que se é outro, tinha de se embora. Mas era propósito de Deus, meu casamento. Então ele foi lá, né? Falou, não, vamos atrás, vamos ver quem que dá pra assinar lá. Já assinou. Um mês depois eu já tava casando, pra glória de Deus, né? Então fui lá, casei. Deus é tão perfeito que preparou toda a minha maquiagem, preparou até presente de casamento que eu não tava nem esperando ganhar. Ganhei presente de casamento. Até hoje eu guardo ali os potinhos que minha cunhada me deu, lindo, né? De comer com os palitinhos que eu gosto, né? Então, o Senhor preparou tudo. Até lua de mel o Senhor preparou. Porque Deus, ele não faz as coisas pela metade. Ele faz as coisas perfeitas. Podia não ser aquela festança, mas eu estava feliz porque eu estava realizando um sonho também de casar, né? Porque eu queria casar no papel, queria, né, tudo direitinho, segundo a lei de Deus e dos homens. Eu queria estar na obediência. E dali o Senhor foi honrando a minha vida, né? Deus preparou a lua de mel, passei 2 dias lá curtindo e foi maravilhoso, né? Então, o Deus, ele realizou naquilo que eu tinha disponível, né?
A gente, ó, pra você ter ideia, eu paguei aquele casamento que é, como é que é no cartório, que você não escolhe data, né? Mas tem um atestado de pobreza na época, né? Até hoje tem. Mas eu assinei esse atestado e antes de eu ir assinar, eu já tinha pesquisado antes, era R$ 50, né? Quando eu fui pesquisar na época. Pra você ter ideia, o quanto eu paguei foi R$ 12. É tão preparado de Deus que foi R$ 12 o negócio. De 50 baixou para 12, né? E tem uns, né? As pessoas quando quer escolher data, tem lá 300, 400, R$ 500 para você casar, né? E eu paguei 12 de vestido bonito, era vestidinho branquinho ele que eu queria, bonitinho, né? Tava toda linda, o penteado lindo, tá tudo maravilhoso. Até fotógrafo Deus preparou. O fotógrafo acho que cobrou R$ 50 para tirar as fotos, né? Eu tenho as fotos até aqui em cima, ó. Olha as fotos do meu casamento, que linda, né? Deus preparou todas as coisas. Então, irmão, vai com o que você tem. O que é que você tem disponível aí? Eu não sei se o seu propósito é um casamento. Eita, ia caindo aqui. Não sei se o seu propósito é um casamento. Não sei se o teu propósito é uma empresa. E Deus não usou essa palavra só para esse momento, não, do meu casamento, não. É que eu tô dando só esse exemplo. Mas várias vezes Deus me trouxe essa palavra para algo novo que Ele queria fazer. E glórias a Deus, que eu tô orando a Deus para Ele me mostrar o que Ele quer. Eu vejo que Deus quer me dar algo novo, mas eu ainda não tô entendendo o que é, né? Mas que Deus vai me dar clareza do que é para me fazer, né? Porque aqui, ó, Ele deu clareza para essa mulher. Ele deu clareza. Ó, olha aqui, ó. Vou seguir que já tá 20 minutinhos aí. Ó, quando ela apresentou o que ela tinha, era o pouco que ela tinha, mas ela apresentou. Aí diz aqui no 3, ó. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Deus quer vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha aqui, essa mulher, ela chegou como uma mulher viúva e desamparada. Uma mulher que estava sofrendo ameaça. E olha como é que essa mulher sai. Essa mulher sai com o nome limpo na praça, né? Ela saiu com o nome limpo e ainda se tornou empresária. Olha aqui. Porque empresária por quê? Porque o profeta falou, olha, para você ver, quando ela estava sendo abençoada, ela voltou lá no profeta. Porque às vezes você está sendo abençoado e você esquece daquele que te aconselhou. Você esquece daquele que te ajudou em oração. Você esquece daquele que jejuou com você, que fez propósito com você, né? É muito fácil lembrar dos outros no momento da dor de barriga. Mas lembre-se que dor de barriga não dá só uma vez, né? Então essa mulher, na hora que ela viu aquele azeite transbordando, né? Encheu aquelas vasilhas, ela voltou no profeta para saber qual era o próximo passo que ela devia dar, né? Ela foi lá saber qual era o próximo passo. E aí ele falou, olha, paga a tua dívida e vive do resto, né? Então ela se tornou empresária, ela viveu daquele azeite que ela tinha. Porque se ele tá falando que ela vai viver do resto, irmão, ele não falou se alimenta um mês desse resto, né? Quer dizer que Deus deu o quê? Em abundância. Foi muito, né, o que chegou ali nas mãos dessa mulher. Então, se hoje você tá aí, ó, se sentindo desamparado, você tá vendo a situação mirrando, credor batendo na tua porta, né, cobrando as dívidas, você tá aí sendo pressionado, né, até mesmo pela própria família,
Eu digo para você, coloca diante de Deus aquilo que você tem. Senhor, eu não tenho nada. Coloca o seu nada na frente de Deus, que do seu nada Deus vai fazer tudo. E muitas das vezes você acha que não tem nada, mas uma simples coisa que você tem. Às vezes uma simples capacitação, às vezes um simples curso que você fez, né? Às vezes um estudo que você teve, anos atrás. Você até esqueceu que se formou nisso aí, né? Muitas das vezes Deus pode usar nesse momento. Então apresenta o que você tem. Apresenta o que você quer hoje. Qual é o seu pedido hoje para Deus? Né? Qual a sua intenção? Vamos falar aqui financeiramente, né? Porque às vezes o financeiro ele abala muito a emoção, o emocional e também o espiritual, né? Então, como ontem era a palavra voltada ao financeiro, Deus levou mais para o espiritual, hoje eu vou levar aqui mais para o financeiro, tá bom? Então, Deus vai guiando conforme Ele quer, né? E foi nessa intenção que Deus tinha colocado no meu coração. Que o quê? O que você deseja do Senhor? É um casamento? É uma faculdade? É uma reforma na tua casa? É um emprego que às vezes você não está empregado ainda? É uma empresa? Quer aperfeiçoar a tua empresa? Apresenta para o Senhor o que você tem. Senhor, eu tenho isso aqui para minha empresa. O que eu faço? Deus, Ele vai te dar passo a passo. É como uma receita de bolo, irmão. Uma receita de bolo, olha, primeiramente, antes de você fazer o bolo, o que você faz? Você faz um negócio chamado mise en place. O que é mise en place? Você separa os ingredientes primeiro. Para quê? Para você ver se não vai faltar ingrediente pro teu bolo. Né? O mise en place você vai lá e separa. Eu separo a farinha, eu separo o ovo, eu separo o leite ou água, né? Eu uso água, porque também deixa gostoso. Chocolate, você vai separar tudo que você precisa pro seu bolo. Aí vamos dizer que na hora que você tá fazendo o mise en place, você percebe que acabou o ovo. Você precisa de ovo. Então o que você vai fazer? Você vai lá e vai providenciar o ovo, né? Para você poder dar continuidade à sua receita. E aí você vai fazer o segundo passo, que é fazer o bolo e pôr no forno, né? E aí depois tu vai comer o que ficar pronto, né? São 3 fases. Aqui foi praticamente isso, 3 fases que essa mulher fez, né? Ela apresentou o que ela tinha. Então, o profeta pegou e falou, olha, pega então, já que você tem uma vasilha de azeite, pega vasilhas vazias. Irmão, Deus quer a pessoa vazia. Não adianta você chegar cheio diante de Deus. Às vezes você chega muito cheio. Você esvazia para Deus poder falar com você, né? Ele quer te encher. E aí, voltando aqui, né, ao raciocínio para não perder, né? Que às vezes a gente dá umas paradinhas dessas. Ela pegou aquelas vasilhas, ela não questionou. Ela não questionou. Olha aqui, ó. Às vezes a gente não toma posse porque a gente fica questionando a Deus. Senhor, mais isso, mais aquilo, será? Será que é do Senhor? Será? Né? Porque ela poderia ter questionado o profeta. Tá, profeta, o que eu vou fazer com essas vasilhas vazias? Né? De que adianta eu estar com as vasilhas vazias dentro do quarto com os meus filhos orando? Orar não vai resolver nada, não. Eu tenho que meter bronca, tenho que trabalhar, tenho que fazer alguma coisa. Quantas pessoas falam, irmão, eu estar na igreja não vai encher minha barriga, não. Né? Com certeza, você tá na igreja não vai encher a tua barriga, não. O que vai encher a tua barriga é você obedecer o que a palavra está sendo ministrada no altar de Deus, né? Porque não adianta de nada você só chegar na casa do Senhor, sentar lá e do mesmo jeito que você entrou, você sair, né? Você entrou vazio e saiu vazio. De que adianta? Não adianta de nada. Você, pelo contrário, tu tem que chegar vazio na casa do Senhor, porque lá Ele vai te encher. E da direção que Ele te enche, tu pegar e praticar. Que foi o que essa mulher fez. Ela buscou o homem de Deus. Ela buscou o conselho do homem de Deus. E ela obedeceu. Ela não questionou. Parecia até loucura. Mas ela não questionou. Ela foi lá e fez. Pegou as vasilhas, entrou no quarto, foi orar, né? Então não fica questionando quando um homem ou uma mulher de Deus fala pra você, irmão, vai orar. Vou orar pra quê? Né? Não questiona. Vai, se falou vai orar, vai orar.
E Deus, ele vai te ouvir, ele vai atender. Lembra da palavra de ontem, Salmo 91. Falando que Deus, ele ouve, ele atende, né? Olha aqui, ó, a palavra de ontem falou que o quê? Na angústia o Senhor estaria conosco. Essa mulher estava passando por um momento de angústia, porque ela estava passando por um luto. E não bastava somente o luto, ainda tinha os filhos sendo ameaçados de ser levado como escravo, por causa de uma dívida, né? Então eram muitas ameaças que essa mulher sofria. Mas ela confiou no Senhor e se apegou com ele com amor. Ela obedeceu, ela conheceu aqui Deus. Ela conheceu o Deus a qual o marido dela servia, que agora era Deus dela. Deixa Deus ser o seu Deus. Não vai ser mais o Deus dos seus pais, não vai ser mais o Deus dos seus irmãos, vai ser o seu Deus. Deixa Deus ser o seu Deus. Deixa ele ser o seu líder. Deixa ele te guiar. Deixa, permita. Obedeça o que o Senhor está falando. Ele está vendo o esforço. Olha aqui, ó. O Senhor, ele viu o esforço dessa mulher. Não, ela queria vencer na vida. Ela decidiu vencer. Ela decidiu levantar-se de um luto e correr atrás do que ela precisava. Então, ela escolheu isso para a vida dela, irmão. Obediência é decisão. Você não acorda com vontade de orar. Você não acorda com vontade de trabalhar. Você não acorda com vontade, sabe, de jejuar. Você não acorda com essa vontade. Mas é decisão. Você tem que decidir buscar a Deus. Você tem que decidir vencer na vida. Você tem que decidir estudar. Você tem que decidir trabalhar. Se você não decidir, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer. E essa mulher aqui, ela decidiu se levantar do seu luto. Ela decidiu parar de prantear e correr atrás da solução da vida dela. Então, irmão, seca essas lágrimas no teu rosto e se levanta para a mudança da tua vida. Porque Deus, ele tem todo o poder para mudar a tua vida. Da mesma forma que ele mudou a vida dessa mulher, ele vai mudar a sua. Em nome de Jesus. Ele vai mudar a sua. Da mesma forma que Deus também mudou a minha vida. Se levanta desse vale. Sai desse vale de ossos secos. O Senhor traz vida para você. O Senhor sopra fôlego de vida em você. Em nome de Jesus. Recebe o sopro do Espírito Santo onde você não estava tendo força, sabe? Você não estava tendo ânimo. De ir atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos. O Senhor sopra fôlego de vida em você. Ele sopra vida. É vida na tua vida financeira, no teu emocional, no teu espiritual, no teu casamento. O Senhor sopra vida sobre você. Ele trouxe, sabe, outro tempo para essa mulher. Foi outro tempo que ele trouxe para ela. Um tempo de vitória. Porque essa mulher se posicionou. O cabeça da casa tinha saído. Agora quem tinha que tomar a liderança era essa mulher. Ela teve que se posicionar como líder. Quantas mães estão sendo mãe solo, né? Mãe sozinha para criar seus filhos. Mas sozinha você não tá não. Você tá com Cristo. E Ele vai te dar a vitória. E Ele vai mudar a tua história. É Ele. Se levanta. Porque Ele te dá força para você se levantar e cuidar desses filhos, cuidar da tua casa. Uma mulher vencedora, sabe? E não é só mulher, é homem também. A palavra ela é válida para todos, né? Às vezes você pode ser até mesmo um órfão. Perdeu pai e mãe. Mas o Senhor, Ele está falando aqui, eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe. Eu vou te sustentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou te sustentar. Sou eu que vou te levantar. Sou eu que seguro na tua mão. Aleluia, Jesus. Assim diz o Senhor para a tua vida. Aleluias. A sociedade pode ter te esquecido. A sociedade pode ter não te enxergado mais.
ter te visto como uma pessoa desamparada e que não tem auxílio de ninguém. Mas eu, Senhor, sou teu Deus. Eu, Senhor, sou teu auxílio. Sou eu que te seguro pela tua mão e te guio nos teus caminhos. Aleluia, Jesus. Sou eu que vou te mostrar o que você deve fazer. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E eu que vou te prosperar. Aleluias. Não olha para a tua circunstância. Não olha para a tua dificuldade. Firma apenas o teu joelho no chão e clama a mim que eu te responder-te-ei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É o Senhor, irmão. Ele vai te responder. O Senhor respondeu a essa mulher quando ela fechou a porta e dobrou o seu joelho ali para orar a Deus. Porque foi a ordem. Não bastava somente ter as vasilhas. Não bastava somente ter o azeite. Mas ela teve que clamar a Deus. Ela e a casa dela clamou ao Senhor. Então clame a Deus. Clame a Deus, busque o socorro dele. Que ele vai te orientar, ele vai te ajudar e ele vai fazer superabundar. E Deus, ele não é Deus de desperdício. Você vê aqui que o azeite foi derramado até onde tinha vasilha. Acabou as vasilhas, acabou o azeite. Né? Então o Senhor está falando aqui, ele vai te abençoar até onde você tiver fé de alcançar. Acabou sua fé? Acabou. Né? Ali Deus para. Não, sua fé só vai até aqui, beleza. Então eu espero. Deus, ele não desperdiça nada. Né? Então, que você venha agir a tua fé de buscar o Senhor, obedecer. Fazer aquilo que a palavra do Senhor está te ordenando. E que você venha lembrar também, quando você estiver prosperando, lembrar de quem foi que te prosperou. Lembra que foi o Senhor que abriu as portas para você. Seja fiel com Deus. Seja fiel com Deus. Lá no livro de Malaquias 3:10 fala, né? Fala que lá o pessoal, Deus fala, vocês me roubam, né? E aí eles falam, mas nós te roubamos no quê? E aí Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Trazei-me a mim a casa do tesouro, os dízimos e ofertas, e fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. É o que diz lá em Malaquias 3:10. Depois você dá uma lida, tá bom? Então Deus está falando, ó, seja fiel. Deus está te abençoando, Deus está te prosperando. Seja fiel no seu dízimo e na sua oferta. Dízimo é 10%. 10%. E dízimo de nada é nada. Você vai dizimar o que se você não tem nada? Mas se você tem, pode ser R$10. É R$1 o teu dízimo, né? Tô só explicando como é que é, né? O dízimo. Dízimo é 10%. Passou disso aí, irmão, é falácia do inimigo, né? Se você quiser dar mais, aí é oferta. O que passou que você dá mais é oferta. Oferta de amor, né? Então você oferta para o Senhor. E muitas das vezes a oferta não é do jeito que nós queremos ofertar, né? Peça para Deus te mostrar. Se você tiver que dar alguma oferta, que Ele te mostre como que você tem que fazer, né? Esses dias eu ia dar uma oferta de um jeito para Deus. Ele falou, eu lendo a palavra, Deus mostrou Gideão. Que Gideão preparou a comida tudo separadinha nos potezinhos. Tá lá no livro de Juízes. Não lembro agora exatamente o capítulo. Acho que é 13, 14, por aí. E aí o Senhor, né, na minha leitura matinal, Deus me levou essa palavra de Gideão. Gideão preparou a oferta dele tudo no potinho bonitinho e foi lá ofertar. E aí o anjo do Senhor pegou e falou, faz o seguinte, ó, pega, junta aí o bolo, junta os negócios aí, joga o caldo por cima. Fez uma gororoba ali, vamos dizer que nem eu gosto de comer assim, né? Eu jogo o arroz por baixo, né? O feijão por cima e a carne por cima, né? Tem gente que já faz ao contrário, né? Então, fez aquela mistureba e Deus recebeu aquela oferta do jeito que Deus queria,
Então, às vezes a gente quer ofertar para Deus de um jeito e Deus fala, não, tu vai ofertar dessa forma aqui para mim, né? Então, peça para Deus te mostrar a forma que você deve ofertar para Ele, tá bom? Então, se Deus permitiu eu tocar nesse assunto agora no final do vídeo, é porque alguém precisava ouvir. Então, né, seja você as premissas de Deus, seja você a oferta primeiramente, seja você o dízimo primeiramente de Deus, né? A sua vida ofertada ao Senhor é a maior oferta, mas claro que Deus requer a obediência das outras áreas também, né? Então, que você se ponha na posição. Essa mulher, ela se ofertou para Deus também, para ser uma mulher de Deus. E ela que foi abençoada. E Deus viu cada esforço dela e Deus deu vitória para ela. E assim também Deus vai dar vitória para você e para mim, para aqueles que ouvem a palavra do Senhor e obedecem em nome de Jesus. Amém? Então, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Foi essa a palavra do Senhor de hoje.